Olá, Rita, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo. Bom, a primeira coisa para falar é muito obrigado por aceitar nosso convite para a conversa. É um prazer te ter aqui. Eu já te vi falar em tantos contextos diferentes. Não te conheço pessoalmente, o que é incrível pensar, né? Eu acho que essa é uma situação que muitos de nós estamos nos identificando, né? Fazendo essas novas conexões, novas pontes de conversa, de ideias, e muitas vezes virtual. Então, estou destacando isso para começar a nossa conversa, né? Primeiro para te agradecer, né, ter aceitado o nosso convite, mas também para dizer um pouco como que no ambiente virtual, se há algo de bom, né, tem muitas coisas boas, né, mas a gente também sente o peso disso, mas se há algo de bom é poder expandir essas conversas, né, em lugares que antes a gente não imaginava. Então, estamos aqui nesse contexto, você em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte, Maurício, que é nosso anfitrião, né, nisso tudo, está em Natal, nesse contexto do Parque das Dunas, né, que é nosso contexto para a conversa, e no contexto do Festival Manifesta, né, então tem todas essas camadas aí. E então, para começar, queria te pedir para você se apresentar. E aí, como que Rita se apresenta neste contexto hoje, né, no meio de uma pandemia, com esse cenário maravilhoso atrás de você que eu sempre admiro? Como que a gente começa te conhecendo um pouquinho mais? Bom, obrigada, Maria Eugênia. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É verdade que a gente já conversou muitas vezes, mas eu posso destacar que sempre foram conversas muito boas, muito profundas, muito articuladas. Eu sempre gostei muito de conversar com você. E agora, conhecendo o Maurício, percebo que é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Eu sou. Ia falar disso também, né? Dessa oportunidade de falar com novos públicos, né? Com outras pessoas que podem nos ouvir. E eu penso que a minha atuação, que eu já vou contar, é um tipo de militância também. Então, quanto mais público a gente puder atingir, melhor, né? Então, é sempre uma oportunidade, eu agradeço muito a vocês. Bom, eu gosto de me apresentar como uma facilitadora de processos de aprendizagem com a natureza. Então, isso quer dizer tanta coisa, são tantos caminhos, e é um pouco de propósito também que eu gosto de dizer assim, porque também me deixa um campo grande assim de possibilidades, né? Eu também trabalho com várias abordagens e tal, mas quando eu estava conversando com vocês, eu lembrei assim, tem umas imagens assim que me traduzem um pouco, que é o que eu é como eu me vejo na minha melhor expressão, sabe? Quer ver? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Dá para ver assim na tela? Dá. Se descer um pouquinho mais a direção de câmera, e aí melhorou. Então, o que, que é isso? É um grupo de pessoas conversando depois de ter passado o dia inteiro caminhando e fazendo dinâmicas e atividades no meio de uma área muito protegida de floresta atlântica, de mata atlântica, né? Então, isso sou eu, sabe? Eu gosto de provocar essa experiência para as pessoas e de forma que por trás disso tem uma intenção de aprendizagem. O que de novo nós trazemos para o mundo a partir dessa interação com a floresta e com tantos outros seres tão importantes para nós, uma importância que vai muito além do pensamento utilitário, né? É uma importância anímica, né? Uma importância original, espiritual, enfim, como a gente quiser chamar, né? Como é que a gente faz para reconhecer essa importância de todos os seres em cada um de nós? Então, eu fui estudando vários caminhos para fazer isso, e sempre que eu vejo uma nova oportunidade, eu me dedico a ela para poder propiciar essas experiências, porque essa percepção consciente disso
só pode se dar pela experiência, não tem como ser intelectual, a coisa do conhecimento, se eu mostrar gráficos, eu também faço isso também, às vezes, né? Mas a transformação mesmo acontece na troca, né? Na interação, na participação. Enfim, eu me apresentei já contando o fim da história, né? Mas eu sou bióloga de formação, e fiquei muito insatisfeita com o que eu aprendi na faculdade, por separar a natureza em pedaços e não mostrá-la como uma força viva que se autorregula, que se autotransforma. Daí eu quis entender, achando que a sociologia ia me explicar isso, aí eu fui estudar sociologia na França, onde eu fiz o mestrado, e depois voltei para o Brasil e trabalhei com ecologia humana, um período com pesquisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com educação, é que eu fui me dando conta que tinha um potencial muito grande de atuar no mecanismo, no próprio mecanismo vivo, né? Como que a educação pode ser algo que pertence à própria evolução dos seres vivos e do planeta como um todo. Então, eu trabalho com educação desde 93, e aí, agora eu vou deixar vocês me perguntarem um pouco. Oi, Rita. Legal você falar isso. Para eu também poder contar um pouco para você, como é que a gente vem trabalhando aqui em Natal, como é que surge o Manifesta, como é que surge a roda de conversa sobre água fresca, que está dentro desse programa que a gente desenvolve dentro do Parque das Dunas, que é o Jornada no Bosque. E o mais interessante que a gente vem percebendo enquanto a nossa equipe aqui em Natal, a importância de que as pessoas façam essa imersão na natureza, de forma repousada, acalmada, sabe? E mesmo a nossa equipe, a gente tem uma equipe grande de designers, artistas, que acompanham o nosso trabalho, desenvolvem as nossas artes, e quando eu, como pessoa que está conduzindo esse processo, começo a convidar esses outros profissionais da cidade a fazerem as imersões dentro do Parque das Dunas, eu me dou conta que mesmo os artistas que são tão sensíveis não têm uma experiência dentro da natureza, não é a classe artística como um todo, a classe que trabalha na área da cultura, que tem essa relação integral, né, e próxima à natureza. Então, a gente, como equipe do Jornada, o que a gente vem mais proporcionando é o contato com a natureza. A gente faz muitas trilhas com todos os profissionais que entram para a nossa equipe. A primeira coisa que a gente faz é entrar no bosque, é entrar na floresta, cruzar a floresta durante a nossa experiência e descobrir o que a natureza oferece. E isso vem transformando muitas das pessoas. E esse é o convite que a gente vem fazendo para que pessoas acessem o programa Jornada por meio dessa imersão, né? Então, é muito legal ver que tem pessoas que descobriram esse potencial como facilitador, né, para essa entrada na natureza. E eu acho que você podia contar alguma experiência pontual para a gente sobre como é que você faz isso, né? Quais são as dinâmicas, como é que você vem trabalhando nesse sentido? Tem muitos caminhos, né? O que eu comecei, que me influenciou muito desde o começo, foi um contato que eu tive com um livro do professor Joseph Cornell, que é o fundador de uma rede internacional chamada Sharing Nature. Eu, quando li aquele livro, achei assim, me pegou, sabe? E principalmente porque ele comenta sobre a importância da contemplação, do acalmar a mente para interagir com a natureza, e ele enxergava assim a limitação nesses tipos de visita, que fica muito focado falar nome científico, ou na explicação científica de alguns elementos, né? Que estão presentes ali na mata, na trilha, no lugar onde você estiver. E aí ele criou um monte de
de atividades, de dinâmicas, e como eu comecei a trabalhar com ele a partir de 96, eu comecei a pôr em prática, antes já com os livros, desde 94 eu me lembrei agora, porque eu comecei a praticar as dinâmicas com os amiguinhos da minha filha tinha 4 anos, por isso que eu lembro bem. Então, a gente fez algumas saídas para uns sítios, para alguns lugares, e eu fui experimentando essas atividades e entendendo o potencial delas, e ao mesmo tempo eu também dava aula num curso de pós-graduação do SENAC, de ecoturismo, e aí eu também sempre coloquei nos meus cursos uma obrigatoriedade de ter uma vivência de um dia, pelo menos, que fosse numa área natural. E aí eu comecei a praticar. Então, dentro desse modelo inicial, eu pratiquei Share Nature. Então, como que é? O Share Nature trabalha com... primeiro, ela propõe dinâmicas que você escolhe ali dentro de um repertório que possa harmonizar o nível de energia das pessoas. Então, por exemplo, se estão mais agitadas ou se estão mais adormecidas, você precisa fazer alguma coisa com isso. Você não pode entrar numa trilha com o grupo todo desorganizado, porque aí você não vai estar entrando em contato. Às vezes, eu percebo, mesmo em ecoturismo, você percebe que as pessoas não estão vendo aquilo ali, parece que podia ser uma pintura, podia ser tudo pintado, as pessoas, mas nós somos educados também dessa forma, né, de olhar para as coisas como se elas fossem estáticas, como elas fossem assim como elas estão, as coisas vivas, né, mas também o que não é vivo? É tudo vivo, mas enfim. E não olhar, quer dizer, a gente não tem o olhar treinado para olhar para fenômenos que estão em uma quantidade infinita de interações, né? Isso aqui já, eu com você, eu olhando para a árvore aqui da janela, já é uma rede infinita e são processos em transformação. Na trilha, muito mais, porque você está ali no parque, com uma quantidade muito grande de diferentes experiências de ser vivo, né? Então, a gente primeiro propõe atividades assim para as pessoas irem se preparando, depois a gente propõe atividades para ajudar a acalmar a mente e a concentrar a atenção. E isso é muito fácil, porque se você for fazer alguma coisa desse tipo num auditório, numa sala de aula, é um esforço enorme, porque as pessoas não estão nem aí, elas normalmente têm que fazer alguma outra coisa, né? A não ser que seja um orador, um professor que atraia muito a atenção. Mas na trilha, as atividades de concentração da atenção são muito instigantes, porque você vê a cada passo que você concentra a sua atenção, você vê mais coisas aparecem para você. Vai ficando mais rico, né? Eu acho que para os artistas isso talvez não seja tão surpreendente, mas para a grande maioria das pessoas, as pessoas vão falar, uau, eu consigo, né? Assim, e além daquilo que eu vejo normalmente, que eu ouço normalmente, que eu sinto normalmente, pelo tato ou pelos sentimentos também, né? Como que isso vai se transformando e como que eu percebo isso? Então, tudo isso nessa abordagem vai sendo acolhido, né? Toda a experiência é acolhida, nunca tem nada de errado. Aí sim que a gente chega num terceiro conjunto de atividades, aí a essa altura a gente já está lá dentro da mata, e claro que para trabalhar com isso você precisa conhecer bem o lugar e bem o seu grupo também para escolher as atividades, né? E aí são atividades que a gente chama de experiência direta, e que são portanto, momentos onde a natureza responde com muito mais força. Então, são momentos em que a sua escuta fica mais aguçada, o seu olhar fica mais aguçado e a sua intuição, principalmente, fica mais aguçada, né? Então, são exercícios para desenvolvimento da intuição também. E aí, daí a gente já está chegando no final, e aí a gente pode
propor atividades mais poéticas, né, mais expressivas, onde as pessoas possam expressar e compartilhar aquilo que se sobressaiu da experiência, né? E então eu tenho muito caos para contar, se você quer que eu conte. Eu me lembro uma vez eu estava fazendo uma. Você quer que eu conte causos, né? Também posso contar. Eu estava fiz uma série de vivências com as pessoas do Sebrae de Cuiabá, que estavam construindo uma proposta de sustentabilidade e acharam importante que todo mundo ali tivesse essa experiência, né? E foram bastante gente, foram sete turmas, né, que a gente foi lá para a Chapada dos Guimarães. E então eram pessoas funcionárias lá, nem todo mundo estava conectado com natureza, quase ninguém, na verdade, e muito menos sustentabilidade esses temas, né? E aí fizemos, eu nem sabia qual era o perfil exato de cada uma, né? Então, muita gente da área administrativa e tal. Aí, no final do dia, uma moça falou assim para mim, olha, eu sou contadora, eu nunca me liguei com essas coisas, eu detesto poesia, nunca li nada dessas coisas, eu não tenho nada com isso. Mas eu vou ler a poesia que eu fiz. E aí ela fez uma poesia, assim, super emocionante, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionada de ouvir. Ela também, né? Descobrir uma humanidade, né? Um crescimento do humano na experiência, né? Então, essa é uma abordagem muito linda, assim, e eu trabalho nela até hoje, faço tudo quanto é tipo de curso, de formação, acho ela fundamental e hoje em dia eu tenho feito online, né? Os alunos têm que ter os livros, porque nós republicamos, que já tinha tido uma tradução anterior, nós retraduzimos os livros do professor Joseph Cornell, que trazem essa abordagem, né? Com as atividades também. Então, a pessoa pode escolher as atividades que ela quer praticar, e eu acho e não é, sabe, eu dou muitas essas formações, muita gente aplica as atividades, mas pouca gente consegue dar conta de aplicar a metodologia, essa ordem, essa observação da mente das pessoas, sabe? A gente está tão impregnado dessa lógica mecanicista, né, de aprender, de separar o mundo, de ver as coisas fixas e de tal. Todo mundo foi educado, né, dessa forma, então tem muita dificuldade de lidar com fluidez, com condução de grupo com fluidez, porque o que acontece? Às vezes acontece alguma coisa, você pula uma etapa, vai para lá, você está lá fazendo, ainda concentrando a atenção, aparece um bicho preguiça, sei lá, bom, aí você muda, né, o seu planejamento. Ou você quer fazer alguma coisa mais concentrada, mas as pessoas não estão prontas ainda, você percebe que não deu. E aí está todo mundo ainda fazendo piadinhas, está todo mundo ainda falando de outros lugares em que já foram, contando é impressionante isso, como é comum, recorrente, não sei se para vocês, começa uma caminhada, as pessoas, primeira coisa, elas começam a falar de outros lugares. Ah, você já foi para tal lugar? Você já foi para tal lugar? Tipo, aqui mesmo ainda não cheguei, né? Ela está te dizendo isso, eu ainda não cheguei, eu preciso chegar, me ajuda a chegar, né? Essa é uma história que eu lembrei. Tem algo muito lindo que eu lembro te ouvindo, Rita. Uma cena muito cotidiana, assim, né? Quando eu trabalhava, né, numa empresa específica, e eu saía naquela coisa, como muitos podem se relacionar, de sair na hora do almoço, né? Então sai na hora do almoço, bate ponto, e vai almoçar, e depois tem que voltar dentro daquele tempo, né, daquela temporalidade. E eu lembro que uma vez com uma amiga, uma pessoa assim, sensível, igual a gente está aqui te ouvindo, ela sempre parava e falava, na época de IPs aqui em Belo Horizonte, nossa, olha esses IPs. É quase que ela dava nome para os IPs, né? Ela dá nome para os IPs.
E eu lembro que um dia a gente parou, eu parei já acostumada com essa rotina, justo nessa época dos IPs, a gente parou, observou, e aí me deu uma sensação muito curiosa, assim, e que eu acho que tem a ver com isso de que você falou da educação para observar fenômenos. Eu percebi algo, um fenômeno, vamos dizer assim, que eu não tinha percebido antes, que era o seguinte: eu senti que não era que nós estávamos observando o IP. A minha sensação naquele momento, e atenção que eu não estava em nenhum estado alterado, eu estava no meio do expediente, tá? Que também é um estado alterado, né? Mas eu lembro que eu parei e tive a sensação que o IP estava fazendo a gente, que a flor do IP tinha uma função, dentre muitas, mas uma das funções era fazer a gente desacelerar, parar, para ela nos observar. Eu tive essa clara presença de que a flor do IP, ou aquele espetáculo dos IPs, era uma convocação a este fenômeno, a este olhar, a este sistema, que era um olhar humano, para desacelerar. Eu me senti como uma abelha, sabe? Que para, é atraído, cria outro tempo, né? Tem uma coisa da embriaguez daquela situação. E assim, o objetivo não era para eu me deleitar com a beleza, que por si só já era maravilhoso. Era para o IP, para a planta, a árvore, poder me enxergar também. Esse ser que passa todo dia pelo mesmo caminho, na correria, vai e volta, almoça, sobe, pega ônibus, vai. E te ouvindo falar dessa educação para fenômenos, né? Assim, aliás, como a gente é desprovido desse tipo de educação, né? Talvez queria te ouvir falar um pouquinho mais disso. Outras questões surgiram, mas acho que essa foi a que foi mais urgente, assim. Até porque, contando isso agora, também estou com uma sensação, e eu acho que isso é um treino mesmo, né? A gente ouvia essas sensações, mas a sensação que eu estou tendo agora é um pouco uma sensação de a contação de história de uma criança, né? Assim, como que a criança conta a realidade? Então, talvez esse seja o gancho para continuar te ouvindo, né? Essa relação da criança, a natureza, o fenômeno, que eu sei que também você trabalha muito com crianças, ou para a educação de crianças, né? Tá bom, vou falar sobre isso, mas fiquei com muita vontade de comentar sobre esse fenômeno Maria Eugênia IP Florido. O quanto que ele pode nos contar sobre a totalidade do mundo, né? O quanto que o nosso olhar poderia estar instigado em entender esse conjunto maior do qual fazemos parte, ao invés de ficar separando em pedacinhos, né? Porque os pedaços não vão, assim, nesse tipo de olhar, não vão contar essa história, né? E mesmo você sabendo que cada fenômeno em separado contém a totalidade, é quando você os coloca em relação, é que você tem um vislumbre dessa totalidade do qual a gente faz parte, né? E aí, indo para a criança, o que eu vejo, a gente tem um projeto muito bonito que é dirigido pela Ana Carol Tomé, que chama Ser Criança Natural. Então, ele é todo voltado para o estímulo de pais e professores a oferecerem experiências com a natureza para as crianças desde sempre. Assim, nasceu, já pode, né? Na verdade, o que acontece quando a criança nasce é que a gente separa ela, né? A gente separa ela do convívio com os outros seres. Muita gente às vezes pergunta para a Ana Carol, isso é até uma história que a gente fala repetidamente, importante falar, que as pessoas perguntam a partir de que idade você pode levar uma criança para a natureza, né? Porque a gente está falando de programações, de idas aos parques, aos praças, não sei. Aí a gente fala, mas por que você não pergunta a partir de que idade a criança está pronta para ficar com a luz artificial entre quatro paredes, sem nenhum convívio com os outros seres? Por que acontece? Uma criança, quando nasce, ela está vindo do caminho biológico, evolutivo, que todos os outros seres passaram, né? Então, como nós somos seres que
até pelas nossas próprias características biológicas, a gente desenvolveu culturas, né, modos de ser, de viver e de entender o mundo. Aquela mão que pega a criança, assim que ela sai da barriga da mãe, já dá indícios para ela de onde é que ela está e o que vai ser dali para frente, né? Então, reconhecendo a importância desse ser biológico cheio de sabedoria, porque transformar um corpo humano é uma loucura, né? Presta atenção no corpo humano. É uma maravilha, assim, é uma coisa... Não dá nem para a gente aguentar de tão maravilhoso que é, né? Todos os seus atributos, mas tudo isso emergiu a partir da interação com outros seres. Né? O nosso jeito de enxergar está relacionado ao fato de termos trocado olhares com outros olhos não humanos, né? O nosso jeito de ouvir é que nós trocamos sons com os outros seres, né? Tá todo o nosso sistema nervoso, tudo que a gente... todas as nossas características. Então, a criança tem tudo ali. Ela está prontíssima para essa interação, para esse... É engraçado, eu não sei se vocês viram aquele filme antigo já, o Babies, que vai mostrando, eu não lembro se são 4 ou 6 bebês, e ele vai acompanhando o crescimento dos bebês em diferentes culturas, na África, no Japão, nos Estados Unidos e tal, né? E é muito interessante, porque, para mim, pelo menos, tudo bem que eu sou suspeita, mas o bebê africano que nunca viu 4 paredes, né? Não sei se esse ruído aí atrapalhou. Então, um bebê africano que nunca esteve entre 4 paredes fechadas, né? As paredes que eles têm são bem porosas, está o tempo todo com a terra, como parece que ele está mais vivo, sabe? Como parece que no filme ele está mais pleno, porque quanto mais você entra em contato com o mundo natural, é uma quantidade imensa de estímulos. Pensa numa parede e pensa numa árvore, numa copa de árvore. Eu estou no primeiro andar, tem uma copa de árvore aqui. Só de ver a diversidade de formatos de folhas que uma árvore tem, e de cores, de tons de ver, isso estimula os meus sentidos. Isso faz... Os sentidos que eu tenho em mim, eles ficam ali ativos, né? Sendo que se está dentro de uma sala fechada, com os brinquedos de plástico que não te animam, que a criança não tem como intuir algo vivo a partir de um brinquedo de plástico. O de madeira ele até tem, mas o de plástico ela não. O de cerâmica ele tem, super, né? Cerâmica é incrível para isso. Mas a gente entulha as crianças de brinquedo de plástico, né? Você vai tirando essa vitalidade da criança porque, por exemplo, conforme a criança vai crescendo, né? Ela vai... Se ela está livre no quintal, na terra, aquilo já é uma viagem para a imaginação, né? Cada folha é barquinho, sei lá, é 1000 coisas, né? A imaginação da criança não vai embora. Agora, se você já dá os brinquedos prontos, a imaginação fica muito menor. Um carrinho tem que ser carrinho, ele nunca que vai ser um passarinho, né? Uma panela, enfim, tem muito menos possibilidades dos brinquedos, né? Enfim, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, porque a gente tem vários cursos sobre isso, porque a gente fala assim, por exemplo, o quanto que os pais projetam os seus medos nos filhos, né? Projetam os seus sonhos também nos filhos, o quanto que a gente não deixa a criança ser o que ela é, né? Porque a gente precisa projetar neles, a gente, não sei porque podia dar conta de si mesmo, né? Mas muitas vezes os filhos são
uma maneira das pessoas ampliarem o seu estar no mundo a partir daquilo que ela acredita e tudo mais, né? Sendo que cada ser é ele, né? Ele está ali, ele nasceu, você está ali para dar as condições para ele se desenvolver plenamente, né? O bebê humano é o bebê que mais precisa dos adultos para cuidar, ele demora para ficar autônomo, né? Demora, às vezes demora a vida inteira, mas normalmente ele demora pelo menos 18, 20 anos para ele ficar autônomo, né? Rita, você... Tá sem áudio. Não, você ia falar, Maurício, mas estava sem áudio. Estão me ouvindo agora? Tá. Você olhou para cá, para trás, para esse cenário onde eu estou, né? Que para mim é um cenário muito sagrado, aqui onde eu conduzo e convido muitos alunos e alunas a entrar no tempo da terra, no tempo da cerâmica, no tempo da argila. E é engraçado que muitas pessoas que me procuram para receber esses conhecimentos da cerâmica, elas vêm com aquela percepção de, eu quero aprender a esmaltar, eu quero fazer utensílios, e de repente, quando elas chegam aqui, elas vão entendendo que para poder fazer um utensílio de cerâmica, para poder esmaltar uma peça, a primeira coisa que qualquer ceramista precisa entender é o tempo do barro. Sem entender o tempo do barro, você jamais se torna um ceramista. Para você modelar uma peça de barro, você tem que entender o tempo quando ele está aquoso, né, lamacento. Para você modelar, você precisa entender que ele está secando, que ele consegue criar formas, que ele consegue ser recortado, que ele consegue fazer bordas, ele consegue se transformar numa escultura. Então, grande parte do processo formativo aqui dentro do Estúdio Casa d'Água, na área de cerâmica, é permear possibilidades das pessoas acessarem os distintos tempos que o barro vive. E esses tempos, na verdade, quando a gente está trabalhando nessa sensibilização do tempo com a terra, com a cerâmica, a gente percebe que as pessoas estão muito longe dessa presença temporal multidimensional do tempo da Terra, né? Então, assim, na nossa prática aqui, a gente sempre tenta viabilizar essas formas de acesso a essa multidimensão temporal, que, na verdade, permite que a gente entre no presente, né? Nesse aqui e agora. E aí, para te, então, conduzir a uma pergunta, né, sobre essa educação para a sustentabilidade, essa educação para o futuro, onde essas crianças que agora são pequenas, mas que daqui a pouco vão ser adolescentes, que daqui a pouco serão adultos e profissionais, como é que você anda percebendo isso, não somente aqui no Brasil, mas de forma internacional, esse movimento de fortalecer essa educação, onde a presença, o sentido multidimensional se torna urgente? Olha, eu não sei se eu sei te falar de movimentos internacionais, né? Acho que essa questão do tempo, né, da percepção do tempo, ela é fundamental, ela nos aterra, né? Bom, mas é quase literal aí no caso, né? Uhum. A gente, no caso com as crianças, a gente tem enfatizado a importância de o pai entender o tempo da criança, né? E não ficar apressando, vamos lá. Às vezes, né, as condições da vida exigem, mas que exista uma compreensão de que a criança é como a argila, né? Ela tem seu próprio tempo, não só o tempo de desenvolvimento, né? Mas como o tempo de fazer as coisas, e esse tempo precisa muito ser respeitado, porque na medida em que você cresce sem respeitar esse tempo, você também passa a não respeitar um monte de outras coisas, né? Que é o que está prevalecendo hoje no mundo, né? Essa coisa fúria. Até eu fico pensando, eu tenho pensado muito sobre essa questão das mídias sociais, né? Como que elas nos levam a esse tipo de aceleração, sabe? De ter que ficar vendo, e será que eu perdi alguma coisa? Será que alguém não sei o quê? Para mim, acho que eu também posso fazer isso,
nessa altura, assim, do campeonato, mas, assim, estou tentando diminuir mesmo o acesso às mídias sociais, porque elas tiram do meu tempo. Elas tiram do meu tempo de viver mesmo, né? O ano passado eu convidei um professor goetheanista que trabalha com a fenomenologia goetheana, depois a gente pode falar o que é isso, e ele falou, olha, eu vou aceitar o seu convite. Eu fiquei super honrada, mas ele não tem aceitado convites para ficar falando pela internet, porque isso vai contra a maneira dele entender como a vida funciona. É interessante isso, né? Eu não consigo, eu estou fazendo tudo online. Se eu não fosse online, eu já tinha morrido, porque sem contato com as pessoas, como é que eu ia fazer, né? Eu não ia conseguir viver. Ele mora lá no interior, acho que tem mais condições, né? Mas como que a gente está esquecendo o que é mais importante, e é uma contradição, né? Agora eu acabei de pensar. A gente está trancado dentro de casa para se manter vivo, né? Porque tem uma pandemia lá fora. Ao mesmo tempo, o quanto que isso tira da nossa vitalidade, né? O quanto que as relações com as pessoas e com as coisas e com os outros seres garantem o nosso estar vivo. Assim, é ali que a gente fala, estou numa comunidade viva, estamos numa jornada juntos, estou aqui andando, né? O meu corpo está ligado em tudo quanto existe, já existiu e vai existir, né? Então, o fato da gente estar muito esquecido disso acho que, um dos grandes problemas que a gente tem. Eu tenho um pouco de cuidado quando falo em sustentabilidade, educação ambiental, porque elas já querem trazer a solução, sabe? Ah, não, mas não faz isso, faz aquilo. Tá. Então, vai já no prático, no instrumental, sendo que o mais importante ficou esquecido, inclusive para essas abordagens, que é uma conexão consciente com o vivo, com aquilo que está vivo, né? Uma percepção de estar vivo, independente da idade, né? Estar pleno de vitalidade é uma condição do ser vivo. Mas eu não te respondi, assim, acho que em termos de movimento internacional, tem uma coisa que é bem radical, que eu acho incrível, que são as escolas da floresta. Escola da Floresta eu acho, assim, um máximo, gente. Um máximo, assim, porque ela começou na Dinamarca, se ampliou na Alemanha, e agora está crescendo na Inglaterra, e tem pontualmente, né? Mas a ideia da Escola da Floresta, não sei se vocês conhecem, a criança vai para lá e ela vai ficar o tempo que for, às vezes é o dia inteiro, às vezes é meio período, algumas horas, vai ficar na floresta, brincando com a floresta. Então, não tem construção. Até eles pegam, às vezes, crianças bem pequenas, de fralda. Então, eles fazem uma tenda para poder trocar a fralda das crianças. Mas ela é adequada para aquele tempo. Então, se está frio, se está calor, se está chovendo, se não está. E fazer essas explorações e correr risco na natureza é aspecto fundamental dessa... Eles nem chamam de pedagogia, eles chamam isso de movimento, é um movimento, né? Então, isso inclui também lidar com ferramentas. As crianças serram, constroem coisas, bancos, pontes, às vezes cabanas, né? Fazem fogo, aprendem a fazer o fogo. Então, vai num nível, assim, radical de contato mesmo e convívio com a natureza. Tem casos muito pontuais de ir até o ensino médio, grande maioria é para os pequenos. É uma pena que se perca isso depois, né? Tem também a pedagogia Waldorf, que nos seus princípios ela é completamente conectada com a natureza, com os ciclos da natureza, e aí faz convergir toda uma visão de mundo. E para os adultos, tem algumas iniciativas
Eu só posso falar da Schumacher College, que é a que eu conheço, mas tem outras, né? E no Schumacher College, todos os aprendizados nas diversas disciplinas, tem algo central ali, que é uma abordagem ecológica, é uma abordagem ecológica holística. Então, aí já tem outros pressupostos que estão por trás e que estão fundamentados na obra científica de Goethe, que a gente pode falar também, se vocês quiserem. Não sei se eu tive Maurício, mas enfim, falei um monte de coisa. E também eu sinto que, assim como você falou, que perguntas que têm respostas, né? Como que a gente também pode se perder um pouco na pergunta, né? Então, essa possibilidade da pergunta ser um detonador, né, para a gente, na verdade, trilhar, né? Trilhar caminhos é muito interessante. Eu acho que é isso que Maurício e eu, esses seres, né, de conversa, acreditamos, assim. E eu vou seguir um fio. Na verdade, tem muitos fios aqui. Eu estou sentindo que eu estou com um novelo inteiro, assim, para ir desembolando enquanto a gente conversa, né? Mas tem um dos fios que está me saltando muito aos olhos mesmo, e me lembrou alguns casos, assim, que eu quero só pincelar. Um deles foi a primeira vez que eu ouvi, me pareceu incrível, um artista brasileiro, um educador muito incrível, chama Guilherme Teixeira, um amigo também. E Guilherme trabalha muito em cima da ideia, dentre muitas coisas, sobre a ideia do brincar e os perigos do brincar. E o brincar perigoso, né? Então, um pouco, ele usa muito o skate, né? Que é um instrumento, um objeto, um brinquedo, né? Da instabilidade, do movimento, né? E ele faz uns skates coletivos maravilhosos, que ainda coloca a instabilidade ou o coletivo nesse lugar de ter que achar o equilíbrio em conjunto. Bom, ele foi uma das primeiras pessoas que me trouxe atenção para esse gesto, essa questão do perigo. Então, essa é uma janelinha que eu abro. A outra, te ouvindo falar, me lembrou Charles Eisenstein, né, que é um pensador que eu também tive contato, né, assim, é uma pessoa que, desde que isso tudo está acontecendo, né, assim, desde antes já me interessava e agora que isso tudo está acontecendo, né, que a gente está vivendo esses momentos tão no limiar, né, tão fortes e tão complexos, tem um pensador que me interessa cada vez mais, e tem algo que ele fala que toca no que você trouxe, Rita, que estamos nos preservando para viver, estamos nos isolando para viver. E aí ele traz uma questão do cenário e dos perigos disso, que estamos vivendo para qual viver? Estamos nos preservando para um viver sem abraços? Nunca mais vamos abraçar uns aos outros? Estamos nos preservando para viver numa sociedade que vigia e que acha que todo mundo é um perigo, né? Que o nosso próximo, que nosso vizinho é um foco de problema, né? Então, ele quase que amplifica essa questão do perigo do viver, né? Que é inerente à vida, né? Então, por que eu estou trazendo esses dois exemplos, essas duas pinceladas do perigo? Porque eu queria retornar algo que você falou e contar uma terceira pincelada, juro que eu acabo por aqui. Muito recentemente, um outro amigo, chama Renato, uma pessoa que também conheci muito recentemente e que ele faz um trabalho lindíssimo, ele é professor de yoga, ele faz um trabalho lindíssimo de caminhadas, de trilhas meditativas. E conversando com ele, né, uma das coisas que rolou foi que eu queria fazer uma trilha e que depois me dei conta do perigo daquilo, na verdade, fazer aquilo, do jeito que eu estava pensando, digamos assim, do jeito sem facilitação, vou usar a palavra sua, assim. E aí ele me falou, eu também era assim, até eu compreender e começar a estudar, por exemplo, para ele conduzir pessoas na natureza, começar a fazer um curso de primeiros socorros, começar a compreender
qual que é a real dimensão da vida e morte, porque quando a gente fala vida, a morte está junto, né? É uma das concepções possíveis disso, né? A gente fica querendo separar, mas na verdade pelo menos na minha concepção, uma coisa só. Então, eu queria pincelar esses 3 pontos para colocar no centro da discussão e ver se isso é um gancho que te interessa, trabalhando com natureza, trabalhando com educação, trabalhando com fenômeno, trabalhando com biologia também, esse olhar, né, para a vida. Qual é o papel do perigo nisso tudo? Esse é um pouco o que eu deixo na mesa aí. Não, eu acho que é um assunto importantíssimo. Primeiro, assim, não sei por que a gente coloca que na mata é mais perigoso que na cidade. Isso é a primeira coisa. Isso é mais só geral, assim. A gente gosta de falar, quando está falando com pais, professores, de que existe uma diferença entre risco e perigo. Então, algo que nós aprendemos até com a Escola da Floresta, né? Que o risco é fundamental. Então, por exemplo, é o exemplo clássico, né? Se a criança vai aprender a subir na árvore, se você pegar ela e puser em cima da árvore, ela não vai aprender a subir na árvore. Aí você vai lá, tira uma foto, que informação é essa que você está dando para a criança, né? Enfim. Agora, se ela vai, pouco a pouco, experimentando até onde o corpo dela pode ir, aí cada vez vai mais, aí cada vez vai mais, e vai indo, ela até encontra o limite ou não, ela vai mais, ok? Ali não tem nem risco nem perigo, né? Depende muito, né? Na Escola da Floresta eles dão muita instrução também, assim, olha, veja o tronco como tá muito molhado, ele tá escorregadio, ele tá meio que descascando, sabe? E toda essa noção bem sensorial do mundo, essa percepção sensorial, ela vai te tirando, né? Porque o risco se transforma em perigo quando você está completamente alheio ao mundo e ao seu próprio corpo, né? Na minha experiência em trilha com as pessoas, eu percebi, logo no começo, existia muita... Eu acho assim, na verdade, eu não sei, tem alguma coisa que acontece, que você faz, que te protege. Que é o quê? Você saber o que você está fazendo, sabe? Você ter reverência por aquilo. Eu me emociono de falar sobre isso, olha que engraçado, né? Tem uma profunda reverência pelo lugar. E pedir licença, sabe? E amar aqueles seres, sabe? Ter aquela coisa... Eu 93, para cada quanto? Quase 30 anos, né? Nunca aconteceu nada, assim, com a gente, sabe? Nem com meus grupos. E eu comecei a sair da trilha, a propor atividades, por exemplo, de olhos vendados, fora da trilha. Você precisa preparar as pessoas para estar nesse estado, sabe? Porque parece que aí toda a mata está entendendo o que você está fazendo. Ela está falando, legal isso que vocês estão fazendo. Acho que vai ajudar um pouco esses humanos a fazer alguma coisa diferente. Não sei, me dá um pouco, claro que eu estou, né, fantasiando, assim. Eu acho que entrar com um grupo numa trilha é uma atividade religiosa. Ela é profundamente religiosa. Agora, 2 anos atrás, acho que foi em 2018, no final de 2018, veio para o Brasil um cara que é o diretor da Associação das Escolas da Floresta da Inglaterra, o John Cree. E ele veio para cá, porque para ele é todo um movimento, né? Então, teve a turma, a Ana Carol e a Beatriz Olivalas organizaram essa vinda dele. E aí eu fui participar do workshop dele no final de semana.
E ele fez coisas que eu nunca tinha feito. E eu falei, uau, olha, depois de quase 30 anos, eu nunca fiz, por exemplo, fazer a trilha inteira descalça. Isso eu nunca tinha feito. Eu sempre proibi as pessoas de ir descalço, assim, só algumas raríssimas exceções. Mas ele propôs descalço e eu fui, foi maravilhoso, assim. Outra coisa que ele fez foi, à noite, depois de um dia de chuva, à noite nós subimos uma trilha e ele fez várias atividades com lanterna, muito legal, tinha muito vagalume, mas tinha um pouco de nuvens, assim. Mas aí a gente chegou a uma dada altura, a gente estava dentro da mata, aí ele falou, vamos fazer uma roda, devia ter umas 25 pessoas, e aí ele falou assim, agora todo mundo vira de costas para o centro da roda, agora todo mundo deita no chão. Eu falei, esse cara não tem noção, tem cobra aqui, tem escorpião. Foi maravilhoso, sabe? Todo mundo, as cabecinhas tudo grudadinhas, assim, todo mundo olhando, tinha os vagalumes, a copa das árvores, as nuvens passando, as estrelas lá no fundo, sabe? Não sei, tem coisas assim que são... O perigo é muito relativo, muito relativo. Como o Riobaldo dizia, né, que viver é muito perigoso, é muito perigoso. Mas eu acho que quando a nossa atenção está desperta, e você também tem uma postura respeitosa, né, quase não tem perigo nenhum. Assim. Pode acontecer alguma coisa, mas aí também pode acontecer aqui, né? Então. Eu me lembro de ter ido para o Pantanal com a minha filha, ela devia ter uns 7, 8 anos, e não, fizemos um monte de estripulia lá no Pantanal, né? Aí chegou em casa, ela foi correr no corredor e quebrou a perna. E sabe? Eu acho que é importante correr, pelo menos se arriscar, né? Se arriscar com todo o respeito, né? Com todo, mesmo agora na pandemia, não posso falar isso, né? Corta essa parte. Senão... Rita, você falando e eu aqui me lembrando de duas coisas. Um referencial teórico que eu gosto muito da área da antropologia, que é o Claude Lévi-Strauss. Ele escreveu um livro, O Pensamento Selvagem, e também escreveu outro, né? O Cru e o Cozido, que também nas aulas de cerâmica eu uso muito para convidar as pessoas a repensarem, né, esse cru, esquecerem um pouco o cozido e voltarem ao cru, ao tempo do cru. E o pensamento selvagem, onde ele traz esse conceito de selvagem, essa condição humana muito conectada à natureza, né, aos sentidos, né, e onde retira esse estigma, né, das comunidades indígenas como sendo selvagens, trazendo isso para o aspecto humano, né, esse lado nosso selvagem, onde a gente entende esses outros tempos e essas outras dimensões. E aí, você falando sobre risco, medo, perigo, né, e conexão com a natureza, e se expor à natureza, eu me lembrei aqui também de um evento, né, contando história, né, uma vez que no ano 2000 eu passei um ano na cidade de São Paulo, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de fazer uma viagem por algumas comunidades guaranis, tanto do litoral quanto do interior. E em uma delas, perto de Bertioga, a gente chegou na comunidade indígena Guarani, eu fui com a polícia ambiental e com um agente da FUNAI, que a gente estava passando por todas as aldeias guaranis do estado de São Paulo. E a gente chegou numa aldeia guarani, Bertioga, à noite, já finalzinho de tarde. Os guaranis, eles têm a tradição de todo final de tarde rezar. É muito lindo, é muito bonito a prática de orar e rezar para Nhanderu, é muito poético e leva mesmo, né, e se encontra a um estado de transcendência maravilhoso que fortalece não só a cultura guarani, mas muitas culturas indígenas. E após o rezo, o indígena guarani que estava comigo, que era da FUNAI, ele era um agente. Ele não vivia na comunidade. Ele me perguntou para outro mestiço que morava na comunidade guarani: aqui tem muitas cachoeiras, vamos tomar um banho de cachoeira à noite?
E eu falei, vamos, né? Jovem, aventureiro, sem medo. Vamos. Aí, o mestiço que morava dentro da aldeia falou, é bom de perguntar pro pajé. Aí a gente chegou pro pajé e falou, olha, a gente queria tomar um banho de cachoeira. Ele falou, mas agora, à noite, o Guarani, depois que rezou, vai para a rede, para a cama e dorme. Já é hora de dormir. Mas se vocês quiserem, vocês são independentes, são livres, vocês podem ir. A gente começou a sair, pegar a trilha em direção à cachoeira, uma jararaca quase pega a gente. Teimosos, seguimos para a cachoeira. Choveu e seguimos. Dentro da cachoeira, outra serpente, à noite. Voltamos, ninguém foi ferido, ninguém sofreu nenhuma picada de serpente, dormimos. No dia seguinte, estava o pessoal dentro da oca, assando um peba, né, um tatu-pebra, e aí a gente chega e comenta pro pajé, e aí, como é que foi a caminhada de vocês? E a gente fala, foi ótima, mas logo na saída a gente encontrou uma jararaca e dentro da cachoeira outra cobra. Ele, tipo, nem falou nada, né? Querendo dizer, tá vendo? Depois de orar, depois de rezar, é hora de ir para a cama. Então, assim, e conectando essa minha história, essa minha memória, né, com esse pensamento selvagem, de estar também tão conectado com a natureza, que sabe mediar os riscos, né, sabe estar no local certo, reconhecendo os perigos. Então, o quanto, né, o perigo existe e a gente está vulnerável a esse perigo da natureza pela nossa falta de conexão mesmo com ela, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto mesmo entre natureza e cultura e aonde mora ou não mora essa distinção, né, entre cultura e natureza e o quanto nós deixamos de ser natureza e por isso o tanto o medo, né, e o risco exacerbado. É uma vasta exploração, né? Porque eu acho que o fato de a gente afastar, né, a nossa convivência com os outros seres, a gente perde muito, né? Perde muito dos nossos atributos biológicos e tal. Mas tem algo que também é parte, né, da nossa jornada como humanos, que é muito bonita também, né? Que é muito... é assim que tem sido, né? Eu não sei, eu acho que nesse momento eu ando revendo um pouco as minhas percepções sobre essas coisas, sabe? Porque eu acho, para mim é insuportável ter que reconhecer que nós extinguimos espécies. Eu acho isso uma coisa assim, não tenho palavras, sabe? Hoje mesmo eu recebi, acho que é hoje que é o dia da, não sei do que, da diversidade ou da vida selvagem, alguma coisa assim. E aí um videozinho que mostrava a imagem de muitos seres já, mamíferos e aves, principalmente, alguns répteis e anfíbios, né, que já foram extintos, tipo, não tem mais, né? E acho isso muito insuportável do ponto de várias, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista de amor à vida, do ponto de vista da perda, né, até do ponto de vista bem prático mesmo, porque é a perda da biodiversidade que está nos levando a um clima sem nenhum tipo de controle, né? Não existe... Quem sempre exerceu essa estabilidade no clima, na sua composição e tudo isso, era a diversidade de metabolismos acontecendo, né? Você fazendo monoculturas, por mais que elas capturem carbono da atmosfera, elas não promovem essa diversidade que durante bilhões de anos, né? 3 bilhões de anos, tem promovido na atmosfera, em especial nos últimos 15 milhões de anos. 15 não, 500 milhões de anos. Enfim, me perdi um pouco na sua pergunta.
De você poder falar para a gente um pouco sobre essa questão, o que nos distancia. Não estou te ouvindo. Oi, está me ouvindo agora? Sim, era para você falar um pouco sobre essa divisão que a gente vive, né, dos conceitos e da experiência entre natureza e cultura, e o que isso vem fazendo com que a gente desperdice, né, alguns potenciais nossos, enquanto humanos, mas também como mamíferos, né? Essa questão é muito vasta, porque eu acho que, assim, a gente, como ser biológico, né, a gente veio dessas interações todas, como a gente falou antes, e perder o contato e o convívio com esses seres, a gente também está perdendo a possibilidade de viver essa capacidade sensorial que a gente tem, né? Que está em nós, ela vai se amortecendo e a gente vai priorizando outras coisas. E eu acho que o fato de nós sermos seres culturais, isso é maravilhoso, não é uma perda, não é um problema, né? Tanto é que tem uma diversidade tão linda de experiências humanas, né? Se a gente pegar os povos tradicionais e também os povos que foram fazendo as suas misturas, né? Porque hoje, aqui no Brasil, a gente tem muito mais a mistura do que o povo original mesmo, como era antes, enfim, né? Com uma certa estabilidade nos hábitos culturais. Então, essa cultura... qual nome nós vamos dar para ela? Capitalista, urbano, industrial, sei lá, né? Essa coisa de 200 anos para cá, ela é muito invasora, né? Ela é dominadora, ela é desrespeitosa ao extremo, porque só de ter vindo pessoas de outro continente para cá dizer que o jeito deles era certo e o daqui estava errado, já é uma coisa, quer dizer, e isso já é uma informação a partir da qual nós nos constituímos como povo, né? E hoje nós estamos até vivendo os extremos disso, né? De absoluto desrespeito, inclusive com o senso de verdade, que é algo profundamente humano, né? De perceber o que é verdade, o que é verdadeiro, como que isso orienta, né, a vida da pessoa. Enfim, acho que essa cultura dominadora, estou procurando aqui, fazendo um rastreamento, procurando uma palavra aqui para expressar isso que você já sabe, né, essa cultura dominante que temos hoje. Eu acho que ela está causando um estrago, assim, isso sim é perigoso, sabe? Põe perigo nisso. É perigosíssimo, assim. Ficar esburacando a terra, não ter limite para nada, cada vez tudo mais concentrado na mão de menos gente. É uma porcaria de um sistema. Não me orgulho de estar dentro dele, né? Mas me orgulho de fazer parte de uma humanidade diferente, que procura, que não acha, que está vendo os furos, os perigos disso, e que consegue viver de um outro jeito, né? Eu acho que ao mesmo tempo que essa cultura nossa, ela vai fazer tudo cair por terra, mas aí a gente tem muita perda nesse meio tempo, né? Perda de culturas tradicionais e perda de espécies, assim, isso não tem como, né? Há 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma coisa de acreditar, não, isso, nós vamos falar para as pessoas que isso não está bom, e isso vai parar, a gente vai conseguir reverter, né? E hoje em dia eu vejo que não, eu acho que não, só vai parar quando cair de morto, assim, cair e acabar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muitas espécies, agrupamentos sociais emergentes, né? E que estão trabalhando com o vivo e com o cultural, né? Então, tem ecovilas, comunidades disso, de aqui, para mim, isso daí é tudo, está despontando, são os brotinhos de coisas novas para sobreviver. Eu estava dando uma aula terça-feira sobre a teoria de Gaia, né? E aí um dos slides
mostra as grandes extinções, né? Então, é um slide, parece são uns triângulos assim, grandes extinções. Tinha isso de espécies, diminuiu, mas nunca chegou no zero, sempre sobraram algumas espécies para contar a história, aí diversificou de novo, tarará, tarará, outra extinção, vários motivos, né? Eu vejo essas iniciativas assim, sabe? Eu acho que, como o próprio Davi Yanomami fala, vai extinguir, vai acabar. Esse modelo ele é suicida, obviamente que ele é suicida, né? Mas vai ter alguma coisa que vai sobrar. Não acho que o humano vai acabar. Eu acho que esse modelo tem que acabar, né? Se não for pela consciência das pessoas, ele vai ser pela própria realidade, né? Pela dureza e a pobreza da realidade, o empobrecimento do mundo, tirando as outras espécies e as outras culturas do convívio, né? Assim, para a gente, essas conversas são infinitas, né? Mas eu vou fazer 2 provocações ainda, para te ouvir ainda falar de Goethe, que eu acho que se a gente... para a gente... também, assim, uma coisa que Maurício e eu temos nos dado conta, assim, desse desafio, dessa vontade de fazer conversas desse jeito, é que a gente cria a atemporalidade, né? Porque a gente está aqui. Até em algum momento você falou hoje é o dia da diversidade, né? E aí eu fiquei pensando que curioso, a gente está gravando essa conversa para ser ouvida depois e possivelmente para ser colocada na internet, disponibilizada para ser ouvida daqui a alguns anos, né? Será que todo mundo que ouvir esta conversa vai pensar, é hoje o dia da biodiversidade? E assim, como que é interessante e curioso esse pensamento que, na verdade, é todo dia possível, né? É todo dia possível de ter esta conversa, ou urgente ter esta conversa, né? Então, isso só queria pontuar porque eu achei de uma delícia, né? Dessa situação virtual na qual a gente está. Queria também, assim, dizer rapidamente de uma passagem, já que você citou a Schumacher College e a Escola Schumacher Brasil, né, que inclusive é o contexto no qual nós duas nos conhecemos. Uma vez eu ouvi a Patricia Shaw, que eu sei que é uma professora muito querida, né, associada a esse pensamento, né, que trabalha com complexidade, e eu ouvi a seguinte situação, né, estávamos numa conversa, e chegou um momento, sabe aquele momento das conversas que a gente tem tido cada vez mais, onde bate o desespero coletivo? É assim, gente, acabou, não tem jeito, acabou, é isso, sabe? É suicida, é mais do que suicida, é inconsciente, é muito forte essa sensação, e é tangível esse movimento, né? E eu lembro que, nesse momento, chegamos naquele momento, que espero que, né, não só nós 3 aqui nos identifiquemos, mas é real em outras conversas. E aí alguém falou, bom, e aí? O que a gente faz? E aí? Como que sai dessa? Né? Como que reverte isso? E aí, essa dimensão que o Maurício perguntou da cultura é tão forte, né? Como que a gente sai para além da nossa própria cultura? Sendo que a gente também sabe que cultura é viva, dinâmica, né? E Patricia deu a seguinte resposta, assim, ela disse assim, o nosso problema é que, assim como a gente perde de vista a complexidade que nos trouxe até aqui. Ou seja, a gente tenta achar o vilão. Qual foi o vilão da mudança climática? Qual que é o vilão? E não tem não existe o vilão. Existe uma série, um conjunto de elementos que fazem com que este fenômeno, né, vou chamar de fenômeno, essa situação aconteça. E aí ela disse, a resposta, se a gente precisa de uma resposta para a gente não sair daqui sem fôlego, né, até porque neste contexto que eu estou contando, a gente está tomando uma aguinha, né, uma sombrinha e tal, esse alento, né, assim. E aí ela falou para a gente não sair nesse desespero. Qual que é uma possível resposta? Que assim como a situação que nos fez chegar aqui é complexa, a resposta, a saída, são essas pequenas ações, né? Igual você falou, uma iniciativa aqui, outra aqui, que o difícil é perder de vista a complexidade disso. É muito mais complexo, a teia da vida é muito mais complexa do que a gente dá conta de enxergar.
E eu queria contar isso, não vou contar o resto desses fios que eu continuo desemaranhando aqui, só para terminar a conversa, te ouvindo talvez falar disso, de novo, desse fenômeno. Eu sei que seu estudo com Goethe é muito profundo, e você trouxe isso na conversa algumas vezes, seria muito legal te ouvir falar um pouquinho mais a respeito. Depois que eu passei alguns anos trabalhando com Sharing Nature, que não parei até hoje, mas eu, em um determinado momento, tomei contato com essa abordagem goetheana, e inicialmente a partir de algumas abordagens como a Patrícia e o Alan Kaplan, que trabalham no contexto social, mas aonde eu me identifico mesmo é na ciência goetheana, no estudo da natureza, né? E o que eu acho muito incrível, eu acho que isso já está bastante impregnado em mim, né? Mas é que quando eu te falei do IP, né? O que a ciência goetheana propõe? Em vez de você ficar buscando compreender quem que está relacionado com o quê, por exemplo, na ecologia, né? Você olhar o quanto que aquela relação te conta sobre o todo, porque interessa o todo, né? E aí, às vezes, nessas questões que a gente está falando da nossa cultura agressiva e destruidora, e egocêntrica, e sei o que lá mais, às vezes, onde é que está o todo, né? Se a gente coloca o todo que está nessa cultura, a gente, então, putz, tô frita, né? Tô dentro desse negócio aqui, não vai dar para saber saída, né? Aí tem o cara que fala assim, não, a gente tem que encontrar saída onde não tem porta, né? Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que entender o todo maior, o movimento da vida, né? Para mim, o que está acontecendo tudo faz parte do movimento da vida, né? As diversas culturas dos diversos lugares, elas são expressões da experiência viva. Então, se a gente se colocar dentro desse contexto mais amplo, o que isso indica sobre as nossas possibilidades, mas também se colocar em relação com outras culturas e outros seres vivos, quer dizer, que o quanto que isso também vai nos ajudar a compreender onde é que nós estamos, o que isso significa, né? Porque se você pensar, começou o cosmos, o Sol, o planeta Sol, o sistema solar, a Terra esfriou 4 bilhões de anos, veio, a coisa está vindo, não está parada, né? Não tem nenhuma indicação de que as coisas tenham parado por aqui. E a ação que a gente tem sobre o mundo, ela ela muda a geologia da Terra, mas assim, até aí as bactérias também já faziam isso há muito tempo, né? De ir fazendo o transporte das substâncias e fazendo com que tudo pudesse entrar num ciclo. Então, eu acho que o que a experiência humana está fazendo hoje em dia, predominantemente, né? Porque eu acho que ainda tem gente, ainda tem caçador-coletor, ainda tem... Está dando sinais aí da nossa potencialidade também. Nós somos capazes de destruir uma floresta, né? Nós somos capazes de cavocar tudo e transformar em metais, em ligas de metais. Nós somos capazes de fazer um computador bonito como esse, né? E a gente se comunicar, a gente tem uma capacidade. Então, isso diz muita coisa sobre o que nós podemos. Mas a gente está percebendo que está perdendo muita coisa também, né? Talvez a gente não quisesse perder essas coisas que a gente conquistou, né? Mas não tem o preço tão alto para pagar, né? Eu tenho até uma amiga que trabalha nessa área, ela fala assim, eu topo o que vocês quiserem, mas, gente, eu não consigo ficar sem a minha máquina de lavar. Tipo, então, eu não me vejo indo lavar roupa no Rio, né? Então, enfim, são muitas coisas que a gente precisa elaborar, né? Eu acho que a gente tem um potencial imenso, e é um potencial lindo, né? E está na consciência mesmo. E eu acho que a consciência, como consciência, talvez o nome dessa coisa grande que fez o universo se mover e chegar até cada um de nós,
ela tá aí, né? Está se experimentando, está se experimentando. Às vezes, o que parece para a gente, como a gente está com o olhar focado nisso, parece que essa coisa individualista, egocêntrica, violenta, desconectada da verdade, desinteressada pelo outro, tarará, tarará, parece que é uma redução da consciência, me parece, né? E quando você está agindo considerando essa totalidade, é uma expansão da consciência. Então, tem as duas coisas operando, e imagino que um gradiente, né? Cada experiência humana vai formando esse gradiente de possibilidades o que eu penso o que eu faço, assim, com os meus grupos, com os meus interlocutores, com todo mundo, é tentar fazer crescer essa consciência, mas não de uma maneira abstrata, mas de uma maneira concreta mesmo, assim, da experiência, do corpo, da coisa viva mesmo, né? Assim como do mesmo jeito que as bactérias unicelulares escavam as rochas e transportam o calcário para a atmosfera. Sabe, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue fazer essa disposição, mas eu não aprofundei na questão sobre a ciência goetheana, porque não deu tempo, mas eu posso continuar. Então, aproveitando, né, esse gancho fenomenológico, né, que dá tanta importância para a nossa experiência, e dando sequência tanto ao que Maria Eugênia falou e o que você está comentando, dessa questão tão importante da gente se reconectar com essa questão corpórea, né, dos sentidos corpóreos, e já também encaminhando já para o final, né, da nossa conversa, eu acho que se você pudesse fazer um convite para quem está ouvindo esse nosso encontro, essa nossa conversa de hoje, se você pudesse fazer um convite para que as pessoas lembrassem das suas potências humanas, mas também mamíferas e como seres vivos, qual memória você sugeriria, né, as pessoas acessarem para poder tornarem-se mais integrais com o todo? Se você também quiser relatar alguma experiência sua, né, transcendental, que fez com que você se conectasse, né, com todos esses seres e com as suas capacidades infinitas, o que é que você sugeriria para as pessoas que estão te ouvindo? Eu sugeriria que elas pudessem caminhar agora até uma área natural, que elas pudessem se deitar no chão, que elas pudessem relaxar, sentir a força da gravidade puxando o seu corpo, impedindo que ele flutuasse pelo ar. Pudesse entender a força da gravidade como uma expressão de amor que a Terra tem pelo seu corpo e te segura aqui. Se pudesse respirar fundo e perceber toda a ação de bilhões e bilhões de seres vivos que trabalharam na direção de produzir uma atmosfera tão específica que só você e todos nós precisamos exatamente dessa atmosfera, dessa composição atmosférica para existir. E o quanto isso é precioso, em cada respiração que você faz. Que você pudesse sentir nas suas costas todo o corpo da Terra, como se fosse uma mochila, e aí você faz estender o seu corpo e perceber que ele continua nas montanhas, nos mares, nas geleiras,
até fechar um círculo do outro lado. E que você olhe para cima e possa atravessar a atmosfera e enxergar todo o cosmos e toda essa gigantesca realidade dentro da qual nós estamos imersos. E respirar fundo, e se você puder, faz isso todo dia. Maria Eugênia, quer falar alguma coisa? Eu estou super emocionado. Sim, não, para a gente te agradecer, né, Rita? Assim, acho que depois dessa fala sua final aí tem um silêncio, né? Que não é um silêncio da ausência da sua fala, né? Ou da nossa, ou de perguntas. Na verdade, é o silêncio primordial, né? Que permite que essa experiência que você nos propõe, né? E propõe para todo mundo que está ouvindo, tangibilizar isso, né? É nesse silêncio, né? Que se segue que a gente desacelera e consegue, não só desacelera, mas a gente consegue, de fato, entender a concretude, né, dessa proposta que você nos deixa tão generosamente. Então, queria te agradecer, quebrando esse silêncio, mas queria te agradecer, e agradecer a todo mundo que está ouvindo, que está assistindo essa conversa. Volto a dizer que são conversas que hoje me dei conta que são conversas, assim como tantos outros conteúdos maravilhosos que estão sendo gerados, né? Que estão aí como marcos, como possibilidades, como convites, né? E que espero que fiquem como esses convites que, pouco a pouco, vão criando essa constelação mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada por se conectar com o Maurício, com o projeto, comigo. E a conversa continua. Isso mesmo. Muito obrigada por permitir que eu faça parte dessa constelação. Muito agradecido, Rita. E deixo também aqui o convite para você. Maria Eugênia já foi convidada muitas vezes para que venha a Natal, para que venha fazer uma facilitação aqui dentro do Parque das Dunas. Né? Os portões das trilhas vão estar sempre abertos para você e também para todo o público que está assistindo a gente, que nós estamos aqui justamente para permear essa imersão na natureza. Então, com muita gratidão, com muito amor por esse encontro entre nós três e com o público que está assistindo a gente. Obrigada também. Quero estar com vocês assim que for possível. Breve. Beijo.